E aí, galera, novamente aqui. Agora, a gente sempre costuma na geografia, né, separar os conteúdos em geografia humana e geografia física. Essa dicotomia, essa dualidade que existe ou não presente na geografia. Tudo ou é ciência humana ou então tudo é ciência da geografia física. Existe mesmo essa separação entre geografia física e humana ou elas estão interrelacionadas? Tem relações entre as mesmas? Claro que tem. A gente tem que ter consciência nisso, em que a geografia humana e a geografia física são duas ciências, são dois blocos dentro da geografia que estão intimamente ligados. Nesse caso, eu quero apresentar um termo bastante importante para vocês da geografia física, que entra também um pouco de biologia, ecologia, e aí a gente vê como é que a geografia vai abranger, né, essas outras ciências e interrelacionadas. Nesse caso, o termo é hotspot. O que quer dizer hotspot? Esse termo foi cunhado, passou a ser comumente chamado, né, na década de 80 para explicar o quê? Para identificar, para explicar, para analisar, tá certo, pessoal? Áreas no espaço geográfico, regiões no globo terrestre com um alto nível de concentração de biodiversidade, de fauna, de flora e que estão atualmente ameaçadas de extinção por diversos fatores que vamos explicar mais na frente. Tá certo, pessoal? Então, quando você vê esse termo hotspot, é um termo cunhado ali pela década de 70, década de 80, para identificar, para explicar essas áreas de um alto teor, de um alto grau e índice de biodiversidade nessas regiões pelo globo terrestre e que elas estão ameaçadas de extinção. Mas, GG, como é que a gente vai identificar essa área? Essas áreas, essas regiões? Todas as regiões não têm sua biodiversidade em maior ou menor grau? Aí a gente utiliza dois fatores para identificar essas regiões de hotspot. O primeiro fator é que tem que ter, né, a presença de pelo menos 1.500 espécies endêmicas. O que é que seriam essas espécies endêmicas? Essas espécies endêmicas são aquelas espécies que só se desenvolvem naquele local, naquela região. Tá bem? E além disso, dessas regiões, elas terem perdido cerca de 3/4 da sua vegetação natural original. Tá certo? Esses dois pontos. No caso do Brasil, apesar de toda a biodiversidade dos nossos biomas, da Caatinga, do Cerrado, o Pampas, o Amazônico, o Pantanal, a gente pode identificar duas áreas de hotspot: o Cerrado e a Mata Atlântica. Tanto o Cerrado como a Mata Atlântica, elas estão atualmente, né, devastadas, sobrando ali cerca de 7 a 10% da sua vegetação original. Isso, no caso da Mata Atlântica, né, desde a ocupação dos processos de colonização, a transformação do espaço geográfico e como essa transformação vai utilizar, né, pelo uso e ocupação do solo, o grande crescimento dos centros urbanos, a presença do aumento demográfico nessas áreas, principalmente das grandes capitais presentes nessa região do bioma da Mata Atlântica, tá certo? E as poucas áreas de preservação que a gente pode encontrar. Tudo isso aliado, é claro, né, ao grande desmatamento secular na presença constante da Mata Atlântica. No caso do Cerrado, a gente pode pontuar também o desmatamento, a poluição dos recursos hídricos, do solo, a poluição atmosférica que vem degradando cada vez mais essa vegetação, esse bioma, as queimadas, como eu falei anteriormente, né? E também a erosão do solo. Então esses são alguns fatores que a gente pode elencar, né, para saber de qual forma, de que maneira essas áreas, essa vegetação dos biomas brasileiros, né, elas vêm sendo ameaçadas, não só apenas a vegetação, mas também os animais localizados nessa área, né? E aí fica aquela dúvida, aquela questão de como investir, como fomentar políticas públicas a respeito para tentar sanar, diminuir, não é nem remediar, mas diminuir, né, essas extinções, a ameaça a esse ecossistema e a tudo isso que pode fomentar em relação ao Cerrado e também à Mata Atlântica. Claro, não quer dizer que nos outros biomas brasileiros não está tendo poluição, desmatamento, queimada, ameaça dos seus animais endêmicos. Não, muito pelo contrário. Em vários biomas brasileiros a gente pode ver sim, até em matérias de jornais, né, essa constante presença
da diminuição da sua vegetação natural. Mas nesse caso, em áreas de hotspot, a gente vai utilizar essas duas medidas, que seriam a presença de pelo menos 1.500 espécies endêmicas, espécies originais daquela vegetação, daquele bioma, e ter pelo menos 3/4 da sua vegetação original degradada. Tá certo, pessoal? Então fique ligado aí, porque geografia física e geografia humana, ocupação do espaço, ocupação do solo e como o ser humano vai, através das suas atividades antrópicas, mudar o espaço geográfico, reformular e, às vezes, para o bem e, em outras vezes, pontos negativos, né? Que a gente possa ver como a degradação do meio ambiente. Então a gente tem que pensar um pouco mais para a conscientização ambiental, o consumo mais sustentável, pensar em medidas efetivas de educação ambiental, tá certo, pessoal? E políticas públicas que também fomentem uma melhora para tentar diminuir essa ameaça a esses ecossistemas. Tá certo, pessoal? Valeu!